capítulo de número 5, passagem bíblica Lucas, amados irmãos, estaremos meditando na palavra do Senhor, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vamos ler do primeiro versículo até o verso de número 16. E olhando para a palavra de Deus, você possa ler com uma atitude de reverência, uma atitude de meditação, e que o Espírito Santo vai falar contigo nesta noite, através da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso Deus, adorado. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Palavra, Pai, a qual nosso Senhor Jesus nos ensinou e chegou até nós pela fidelidade dos teus servos. Obrigado, Senhor, porque tu nos amaste primeiro e tem deixado a palavra para nos edificar, para nos fortalecer, Pai. Continua falando, Pai, em nossos corações, pelo Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os amados irmãos, podeis tomar assento, adorando ao Senhor. Aleluia. Nós, como filhos de Deus, como cordeiro com Cristo, como cidadão dos céus, com certeza você já leu essa passagem bíblica, você já meditou, você já ouviu alguém explicá-la, com certeza você já teve um estudo sobre a bem-aventurança. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, porque ela é viva. E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais sai água viva. Pois Jesus é o verbo vivo que desceu do céu e ele está vivo com nós. Deus fala conosco através da palavra para nos fortalecer, para nos dar vida, para nos guiar. Pois Jesus é o amor de Deus revelado por mim e por você. É a essência de Deus. E como foi falado aqui, Jesus não se negou. Ele deixou a glória por mim e por você. O esplendor que estava na glória, ele veio para me salvar, pecador. Tantas maldades que nós cometemos, erramos, fazemos coisas que Deus não se agrada. E Jesus deixou tudo que ele tinha lá por amor a mim e a você, pecador. E hoje ele nos coloca em lugar de honra, em lugar de adoradores, e nos dá direito de filhos, de herdeiro com Cristo.
participar da bênção celestial. A palavra de Deus fala que ainda não revelou o que há de ser conosco quando nós chegarmos na glória, porque nosso entendimento humano não consegue entender o que nós vamos ser lá na frente. Nós vamos estar no estado perfeito, é algo glorioso, não tem palavra para explicar o estado perfeito. Mas nós queremos trazer a meditação hoje para os irmãos, a atitude que nós temos que ter como crente, como salvo em Cristo Jesus, como filho de Deus, como participante do reino do Senhor. O primeiro ponto está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 a 9, 1 Coríntios, que fala que é uma das nossas características. Nós sabemos que Jesus ensinou as bem-aventuranças, e dentro dessa bem-aventurança, nós sabemos que nós temos que ter isso nos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira característica de um crente, de um filho de Deus, de um servo, diz assim no versículo 2: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. E o 9 diz: fiel é Deus pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro ponto, eu e você fomos chamados para sermos santos. Santo quer dizer separado do mundo, separado para o Senhor. A palavra fala: a igreja de Deus que está em Coríntios, santificada em Cristo Jesus, chamados santos. E o versículo fala assim: com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Em todo lugar. Paulo estava escrevendo para Coríntios, mas a palavra de Deus é para nós também, porque a palavra está dizendo: com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E nós sabemos que no mundo há muitos cristãos sendo perseguidos por amor a Jesus. São santos, são mártires, são fiéis ao Senhor. Então, primeiro ponto, nós somos chamados para sermos santos, separarmos do mundo. Porque Paulo escreveu ainda: fiel é Deus pela qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos fazer hoje é comunhão. Participar da ceia é comunhão. Você tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Então você pode participar da ceia do Senhor. Essa comunhão que só Jesus pode nos dar. Você não conseguiria com seus recursos humanos, com as suas boas obras, você nunca conseguiria a comunhão com Deus, se não fosse Jesus morrer lá na cruz do Calvário. E nós somos chamados para esta comunhão. E dentro dessa comunhão nós entendemos que Pedro escreve para nós também, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ele fala para nós sermos santos. Bem conhecido da igreja, não sabe esse decor, que nós somos chamados para sermos santos. Ser santo não é se contaminar com o mundo, é separar-se do mundo. Então a palavra de Deus nos diz, versículo 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é santo? Jesus. Jesus te chamou. Deus te chamou. Deus te escolheu. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Enquanto escrito está: sede santo porque eu sou santo. No céu não entra. No céu não entra mentira. No céu não entra falsidade. A palavra de Deus fala que só entrarão na cidade santa aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Como estão as tuas vestes espirituais? Você tem santificado ao Senhor? Você tem se separado para o Senhor? Você tem vivido uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos? Que a palavra de Deus fala: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E na união é que Deus ordena a bênção, porque nós estamos unidos numa mesma propósito.
a adorar esse Deus na beleza da sua santidade. Ele é santo. Então, nós somos chamados a ser santos. Quer dizer, separarmos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Segundo ponto, como cristão, como servo de Deus, nós devemos ser semelhantes a Jesus. Primeiro ponto, eu falei, nós devemos ser santos. Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo, o céu é santo, a palavra de Deus é santa e requer reverência da nossa parte. Como cristão, então, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 26. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Eu vou ler do 24. E diz assim: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé e de muita gente. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso e buscar Saulo, deixando-o conduzir a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Para ser chamado de cristão tem que ser parecido com Cristo. E eles ficaram um ano ensinando a palavra. E nesse período de ensinamento da palavra, o povo percebeu que eles pareciam com Jesus, com Cristo. E por isso chamaram de cristão. E nós vemos que no versículo 24 fala, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. Quer dizer, ele tinha um testemunho de vida. Assim eu e você também temos que ter testemunho de vida. Sermos parecidos com Cristo. Ter a natureza de Cristo embutida em mim e em você. De que maneira? Orando, jejuando, consagrando, meditando na palavra do Senhor. Quanto mais você medita na palavra do Senhor, quanto mais você entende a palavra do Senhor, você vai entender que você precisa estar mais santificado para Deus. Como cristão, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, seres meus imitadores como eu sou dele. Onde foi falado isso aqui na Cristo? Seres meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo podia dizer isso, porque ele fala, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Semelhante a ele, sofrendo por amor a Jesus. Ele sabia que estava reservado lá na frente. É o melhor capítulo das coisas que eu conheço. Então vamos ser semelhantes a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Então diz assim, versículo 26 de Gálatas 3: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, nos revestiste de Cristo. A palavra de Deus está falando aqui que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. E quando nós descemos das águas, a palavra está falando aqui, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quando fostes batizados em Cristo, vos já revestiste de Cristo. Quer dizer, nós quando descemos da água, mas nós estamos dando testemunho da mudança que aconteceu no meu coração naquele momento que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Porque a palavra de Deus nos diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer em Jesus, não crer na palavra, está condenado. Eu e você cremos em Jesus, então nós aceitamos ser batizados. Nós aceitamos obedecer a palavra. Nós aceitamos viver em santidade. Então, primeiro ponto, como cristão nós devemos separar do mundo ser santo. Segundo ponto, como cristão sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, orar como Jesus orou. Amar como Jesus amou.
Jesus não disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Perdoar aqueles que ofendem, que nos pedem, que batem em Jesus, fala, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Isso é amor. Jesus é amor revelado do Pai comigo para você. E nós temos que saber perdoar. E se eu não perdoar, eu não sou perdoado. É a palavra que Deus fala. E quantos pecados nós cometemos durante o dia? Se nós não vigiarmos. Quantas palavras nós falamos que desagradam a Deus? Veja essas palavras que você fala. Você está na Bíblia. Eu e você fomos chamados para falar a palavra de Deus. Só que muitas vezes, em vez de nós falarmos a palavra de Deus, nós falamos palavras próprias que desagradam a Deus. Às vezes falamos uma palavra pesada para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, para o colega da fábrica. Jesus faria isso. Jesus falaria essas palavras pesadas, duras para os filhos, esposas. Por isso que nós temos que pensar antes de falar. Para que você tenha um coração cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, nós temos que ler a Bíblia. Para que possamos dizer que o coração ferve de palavras boas, palavras que edificam, palavras que já ensinam. Mas se você não medita na palavra de Deus e como falava, você medita na internet o dia inteiro, então você não traz uma palavra de edificação para ninguém. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, gastar mais tempo, como foi falado aqui, gastar mais tempo de oração e meditação na palavra de Deus. Por isso que o nosso pastor preza pelo estudo da palavra de Deus. Por isso nós temos o curso teológico de verdade, para você aprender a palavra de Deus, para você falar a palavra de Deus, para você viver a palavra de Deus, para você entender a palavra de Deus na dimensão e na unção do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estudamos superficial, não adentramos na profundidade da palavra de Deus porque não queremos. Nós temos outra prioridade e deixamos de ser semelhante a Jesus Cristo. E Jesus quer que nós aprendamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus. Jesus ordenou. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Então, como cristão, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. E como cristão, como nós lemos aqui, no versículo 13, nós somos sal. Mateus capítulo 13, na leitura, nós falamos aqui. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Como cristão, nós precisamos ser sal. Isso quer dizer que nós temos que dar sabor na vida daquelas pessoas que têm uma vida amarga. Nós temos dado sabor ou temos dado mau exemplo e acabamos salgando demais e aí a comida não serve para comer. Você tem dado sabor na vida das pessoas diferentes? A palavra está dizendo para nós aqui que o sal conserva e nós estamos vivendo no mundo de pecado. E nós precisamos salgar, precisamos dar sabor à vida daquelas pessoas que não têm vida, que não têm paz, que não têm alegria, não têm uma esperança que você tem. Você já está salvo, você já é cidadão do céu, você está caminhando para o céu. Mas os seus amigos que não são crentes, aquelas pessoas que estão à volta, você não está se esforçando para falar de Jesus para eles irem para alguém celestial, para ir para o céu? Então não estamos dando sabor para a vida deles. Eles estão vivendo uma vida amarga no inferno. E nós temos que mostrar para eles que eles precisam receber Jesus, receber a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que ser salvos. Porque nós sabemos que o mundo está em decomposição, está deteriorando. O pecado está estragando tudo.
precisamos do sal para restaurar. E o cristão que vive a palavra de Deus é o sal. Você está vivendo a palavra de Deus? Ou você é somente ouvinte da palavra de Deus? O sal Deus não sabe que serve para dar sabor. É um instrumento de Deus para trazer paz, alegria e esperança para o mundo das pessoas que não têm Jesus. Quarto, nós somos luz. Você foi chamado para ser luz. Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas obras, boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você tem sido luz. As pessoas podem glorificar a Deus pela sua vida e dizer: essa pessoa é bênção na minha vida. Essa pessoa me traz paz. Essa pessoa me traz alegria. Elas podem dar testemunho de você. Como cristão, nós temos que brilhar. É uma das nossas características. Nós somos luz. Primeiro, santo. Segundo, nós temos que ser parecidos com Jesus, semelhante a Jesus. Terceiro, como sal. Quarto, brilhar. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 2. A palavra de Deus nos fala algo muito importante que eu e você precisamos viver. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso fala que o Espírito Santo está reinando no teu coração. Isso fala que nós somos a palavra demonstrada. Foi falado hoje. O mundo está olhando para a tua vida. O mundo está olhando para a sua conduta. As pessoas estão te observando. A palavra de Deus diz que nós temos uma multidão de testemunhas nos observando. Será que o mundo está vendo você como carta de Cristo? Como nós vemos aqui? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. As pessoas podem ler Jesus em sua vida. É uma das nossas características, nós somos a carta de Cristo. O mundo tem que ler a nossa vida. Quando ele lê a nossa vida, ele tem que ler Jesus. O mundo precisa ler em nossa vida Jesus. Somos a carta. Não é da nossa capacidade, porque nós não temos capacidade, mas é pelo Espírito Santo que reina em nossos corações. Como nós falamos no discipulado, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E através de sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito. Nós somos a carta de Cristo. Então, é o que nós somos também um bom soldado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. A palavra de Deus fala para mim e para você. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Então nós somos soldados, somos lutadores, que sejam corajosos, que sejam fortes no Senhor. Que não sejamos tímidos,
A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas sejamos um bom soldado, peleja um bom combate. E assim a palavra de Deus vai falar para nós. Em Josué capítulo 1, versículo 9, quando Deus fala com Josué, fala para mim e para você também. Josué capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus fala para mim e para você. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pare nem te espantes, porque o Senhor de Deus é contigo por onde quer que andar. O Senhor já deu uma ordem para nós. Ele já falou conosco através da sua palavra, e tudo falado e está falando. Então nós temos um bom soldado que lute um bom combate. E o apóstolo Paulo lá, combateu um bom combate, cabe a carreira que pode. Você pode dizer assim também? Você já fez a obra do Senhor como você devia fazer e não fez? Precisamos, amados irmãos, combater um bom combate. Sétimo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. A palavra, a nossa meditação, é que o bom tempo que os quer diz assim, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Então nós, como filhos, nós temos que obedecer. Como filhos, nós temos que obedecer. Assim também como os pais querem a obediência dos filhos, nós também temos que obedecer ao Senhor. E o Senhor fala conosco várias vezes, de várias formas, com vários assuntos. Cada culto Deus fala de uma forma, mas muitas vezes nós ouvimos uma palavra e em vez de nós alicerçarmos na nossa casa na rocha, vamos para Ele, somos insensatos. Precisamos ser filhos obedientes, que obedeça a palavra de Deus, porque a bênção vem na obediência. Quando você obedece a palavra, Deus abençoa. Sejamos filhos obedientes. E como filhos, nós temos que trabalhar na vinha. Eu sou filho, você é filho de Deus, então nós temos que trabalhar na vinha. Então, em Mateus capítulo 21, versículo 28, Jesus fala, através desse ensinamento, que nós temos que ir para a vinha. O versículo diz assim: mas o que vos parece? Versículo 28 do capítulo 21. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo o seu primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Como filho, você tem trabalhado na vinha do Senhor? Como filhos obedientes, temos trabalhado na vinha do Senhor? Isso quer dizer, estamos fazendo a obra do Senhor? Estamos fazendo a vontade de Deus? A palavra de Deus fala que Jesus deu a incumbência para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu e você já sabemos esse texto várias vezes, já foi lido e falado, mas temos feito isso, temos ido pelo mundo pregar o Evangelho. No mundo, eu digo, as pessoas que estão em volta da nossa convivência social. Temos falado de Jesus para essas pessoas ou temos simplesmente ignorado? Eu sei que tem alguns que têm se preocupado com as angústias das outras pessoas e trazido o nome para a oração, para orar para essas pessoas, porque elas precisam de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. E com certeza nós oramos, mas temos que trabalhar. E você tem orado para essas pessoas que estão à tua volta? Tem ajudado elas com a oportunidade que Jesus
Deus coloca para você fazer e você ignora. Como filho, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença no meio do mundo corrompido. Nós somos cidadãos do céu, nós temos que dar exemplo. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos direcionar. Se você encher-se do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te direcionar o que deve fazer, como deve agir, como deve falar, no momento certo. Somos filhos. Como filhos, devemos trabalhar na vinha. Como ramos, nós devemos produzir fruto para o Senhor, que é em João capítulo 2, versículo 8. Já peguei sobre isso. A videira verdadeira. Nós temos que produzir fruto. Nós temos que estar ligados, estar enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Mas se eu não tiver essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, como vou produzir fruto? Como o mundo vai poder ver Jesus em nossas vidas? E a nossa comunhão é que fala mais alto. Quanto mais você se relaciona com o Senhor Jesus Cristo no teu secreto, porque a palavra de Deus fala que você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta em secreto e você gastar tempo de oração, de jejum. E o teu Pai que em secreto vê e recompensa. Tanto no jejum, na oração, no teu secreto. Você, Deus, você não precisa contar para ninguém que está jejuando. Não precisa contar para ninguém que você gastou 10 horas de oração. É você e Deus, o teu secreto. Quanto mais você busca, mais você vai receber de Deus. Não espere pelo seu esposo, não espere pela sua esposa, é você. Assim Deus falou. Não espere o seu companheiro e vá você. Buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto é tempo. Muitas vezes nós esperando alguém nos incentivar ou dar um empurrãozinho para irmos buscar o Senhor. Então, o Senhor quer que você tenha atitude. O Senhor quer que você tome a decisão. Eu vou buscar o Senhor. Foi falado ontem. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é a sua justiça, tem mais coisas que serão acrescentadas. Quando você tem a sua casa alicerçada na rocha, sempre você vai vir para a rocha. Você vai vir para Jesus. E Jesus vai te direcionar à vontade dele. E Jesus quer relacionar conosco mais intimamente. Mas nós sabemos que a era virtual, essa era moderna, ela consegue nos atrair de tal maneira que perdemos tanto tempo com essas coisas. Nós precisamos gastar mais tempo com Deus, com a palavra. Por isso eu volto a dizer, faça a tarde, estude a palavra, medita nela, aprofunde-se nela, para Deus te usar na obra dele, porque isso é que vai contar na eternidade. Você está juntando tesouro no céu ou juntando tesouro na terra? Aonde nós estamos juntando nosso tesouro? Se o teu tesouro estiver na terra, o teu coração está aqui na terra. Mas se o teu tesouro está no céu, o teu coração está no céu. Isso quer dizer que você está aguardando o dia glorioso para ser transportado para o reino celestial. Isso fala de intimidade. Isso fala das características de um cristão, de um servo de Deus, que obedece à palavra. Mas muitas vezes eu falo, não, essa palavra não é para mim, eu não aceito, eu só aceito a palavra de fulano e tal, porque ele é. Mas quando a Bíblia, a palavra de Deus fala, e nós rejeitamos, nós estamos rejeitando Deus. Cuidado. Não rejeite a voz de Deus quando Deus fala com você. Então, como servos de Deus, como filho de Deus, como testemunha, eu falei, né? Nós temos que falar do Senhor. Mateus 29, versículo 48. A palavra de Deus fala para mim e para você. Versículo 47 diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48 diz: e destas coisas vós sois testemunhas. Eu e você somos testemunhas, porque alguém pregou o Evangelho de Jesus Cristo para mim e para você. Nós ouvimos a mensagem da cruz
e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, quem convenceu? O Espírito Santo me convenceu para aceitar Deus como Salvador. E eu aceitei Jesus, e agora sou testemunha de Jesus. Porque Jesus mudou a minha vida. Se Jesus não mudou a tua vida, é porque você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Você só conhece Jesus de ouvir falar. Quando você conhecer Jesus, de viver com Ele, andar com Ele, falar com Ele, sentir a presença dele, oh, aleluia, você se torna um gigante espiritual. Você se torna um instrumento de Deus para ganhar almas, resgatar almas que estão indo para o inferno, não sobre o Espírito Santo, que você faz o que Jesus manda. Como filho obediente, quem tem experiência com Jesus, ninguém pode tirar você do céu. Quem tem experiência com Jesus, ninguém pode tirar você da casa do Senhor. Porque você está servindo ao Senhor Jesus Cristo e não ao homem. E era tão bom se todo entrasse nessa mesma dimensão, nessa comunhão tão profunda com o Espírito Santo e com Jesus. Algo glorioso e maravilhoso começaria a acontecer neste lugar, que os japoneses viriam correndo para cá para ver o que aconteceu. Foi assim no lado da Apóstolos, no capítulo 2, você vê lá, os discípulos todos reunidos, buscando o Senhor, e de repente veio um vento do céu, com um vento veemente, e todos foram batizados com o Espírito Santo, falavam nova língua, e todo ao nosso veio, então vieram para perguntar a Pedro, quando Pedro pega a primeira mensagem, depois que ele recebe, oh, aleluia, que coisa gloriosa, a alma se rende aos pés do Senhor Jesus. E por que isso não está acontecendo conosco? Porque nós não estamos buscando o Senhor como um Deus. Basta os irmãos virem na sexta-feira e ver quantos nós estamos orando aqui. Nós queremos que todos estivessem juntos, unidos pelo Senhor, clamor ao Senhor. Esse lugar é tremer com o poder de Deus. Mas eu não sou Espírito Santo para convencer. Mas se você não mais irmão entender que Deus quer que nós busquemos o nome de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e demais coisas que Deus serão acrescentadas. Então que possamos ser testemunhas que falem do Senhor. Como servos, estejamos à disposição do Mestre. Como servos, você é servo do Senhor, você obedece a palavra, você vive a palavra. Então, aqui em João capítulo 13, versículo 14. João capítulo 13, versículo 14. A palavra que Deus fala para mim e para você. Versículo 14, do capítulo 13 de João. Diz assim: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não há servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se o fizeres. Feliz você que obedece a palavra. Porque a palavra está falando aqui que Jesus deu o exemplo. Jesus deu o exemplo de humildade, de obediência. Então ele fala para mim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos que ser exemplo de Jesus em tudo. Volta lá no primeiro ponto. Você tem a natureza de Cristo em você, embutida pelo Espírito Santo, ou ainda não? Você tem seu testemunho de vida com Jesus ou não? Quanto mais íntimo com Jesus, quanto mais vida com Jesus, mais você recebe de Deus. A mãe de Jesus também falou. Jesus falou para nós fazermos o que Ele faz. Né? Jesus fala, se sabeis essas coisas, bem-aventurados se o fizeres. Então você é bem-aventurado se você obedece o que Jesus fala.
que Jesus mandou, que Jesus ensinou. E a mãe de Jesus falou também. João capítulo 2, versículo 5, João fala para nós também. E Maria fala para os servos, no versículo 2, versículo 5 de João, a Maria fala assim: sua mãe disse ao empregado: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria falando para os servos, os empregados: faça tudo que Jesus falar para vocês. Nós temos feito tudo que Jesus falou para nós? Nós estamos obedecendo tudo que Jesus falou para nós? Não. Nós não estamos fazendo tudo. Nós estamos fazendo aquilo que nos agrada. Agora faça o que Jesus pede. Às vezes Jesus fala: negue-se a si mesmo. Mas o meu é tão forte. Eu sou assim, eu não mudo e eu que mando aqui. O meu eu dominando. Mas se Jesus manda negar, negue-se a si mesmo. Tome isso aqui de si. Siga Jesus. Obedeça a Jesus. Faça o que Jesus fez. Orar pelo Deus. Evangelizou. Jesus evangelizou a prostituta lá no poço de Jacó. Anunciou a palavra lá para uma mulher que estava perdida, sem esperança. Nós somos egoístas e não fazemos o que Jesus deu o exemplo. Então estejamos à disposição do Mestre, fazendo tudo aquilo que Ele mandou. Nós somos peregrinos, então a palavra de Deus fala: como peregrino abstenham-se das paixões carnais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós somos peregrinos, como cristãos somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui. E para encerrar, como cristãos cheios do Espírito Santo. Eu e você, como crentes salvos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O nosso lema continua: cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deus quer nos encher, amados. Deus quer encher você do Espírito Santo. Mas por que não estamos enchendo? Porque tanto tempo esse lema continua e nós não nos enchemos do Espírito Santo. Deus quer que nos enchemos. E como foi falado aqui, por que nós não enchemos? Porque nós não gastamos tempo em oração. Não gastamos tempo na meditação da palavra de Deus. Não gastamos tempo procurando fazer a vontade de Deus. Deus quer que você aprenda a palavra de Deus. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. Deus quer que você evangelize. Deus quer. Então esses pontos que eu falei hoje, como cristão, as características do cristão é ser santo. Primeiro, ser santo, separar-se do mundo. Segundo, como cristão, nós temos que ser semelhante a Cristo, parecer com Jesus. Quarto, nós temos que ser sal. Temos que ser luz. Nós temos que ser a carne de Cristo. O mundo tem que ler em nós, eles têm que ver Jesus. Nós temos que ser um bom soldado de Cristo, combater um bom combate. Como filhos, nós temos que ser filhos obedientes ao Senhor. Como ramos, nós temos que produzir frutos para o Senhor. Como testemunho, nós temos que falar do Senhor, de Jesus, falar de Deus. Como servo, estar à disposição para servir. Como peregrino, abster as coisas pecaminosas. E como cristão, ser cheio do Espírito Santo. É constante. É constantemente buscando o Senhor, buscando o Senhor. Quanto mais você busca, mais você te dá. A palavra fala: quero me responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem clamado o Senhor, tem buscado o Senhor.
O Senhor tem trazido revelações para você em sonhos, visão da palavra. Você tem buscado os dons do Espírito Santo. Você que é batizado, você já tem buscado os dons. Você que não é batizado, você está buscando o batismo do Espírito Santo. Ou nos conformamos com o mundo? Nos conformamos com a vida que estamos levando. A nossa cidade não é aqui, amados. Aqui nós somos peregrinos. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida passa como a erva do campo, como um vapor que evapora-se a casa. É tão rápido a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que passa de 70, 80 anos é canseiro e enfado. A nossa vida é passageira e nós precisamos gastar a nossa vida para o Senhor. Ajuntar tesouro lá na glória. Ser verdadeiramente vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu falei de uma dessas áreas. Eu falei de uma dessas características que ainda não estou fazendo. Me ajuda. Nós vamos orar agora. Você pode falar ao Senhor: Senhor, eu estou aqui sem fazer isso. Mas eu estou fazendo. E a palavra fala que você está fazendo bem. Não faz. Não é de pecar. Você que sabe fazer as coisas para Deus, não faz. Espera no dia do Senhor. Peça para Ele te capacitar pelo Espírito Santo para fazer as coisas de Deus. Nós vamos orar. Coloque-se diante do Senhor para Deus te fortalecer, orar com o Espírito. Oremos. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra nos diz que Tu és santo e nós devemos também nos santificar. Tu sabe que nós, papai, como humanos, nós temos uma luta. A nossa carne militando contra o Espírito militando contra a carne. E muitas vezes, Pai, nós alimentamos mais a nossa carne do que o Espírito. Deixamos de congregar, deixamos de ouvir a Tua palavra, deixamos de estudar, deixamos de orar, deixamos de fazer aquilo que Te agrada. Fazemos mais aquilo que agrada a nossa carne, a nossa vontade, nosso eu. Por isso, Pai, diante de Ti agora, nos colocamos para pedir perdão. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados de omissão, pelos pecados que nós cometemos no falar, no pensar, no olhar, no agir, porque nós somos humanos ainda e não fomos transformados completamente, porque nós sabemos que no dia do arrebatamento, no dia glorioso, a trombeta soar, quando esse dia chegar, a Tua palavra diz que nós vamos ser transformados, vai manifestar aquilo que nós havemos de ser para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, nós queremos Te pedir que venha nos ajudar a nos encher do Espírito Santo. Por isso, Pai, coloca em nossos corações fome e sede pela Tua palavra, desejo de buscar o Teu reino em primeiro lugar, Papai. E toda a artimanha do inferno, toda obra contrária, todo plano do inferno contra nossas vidas, ó Pai, pedimos que desfaz agora em nome de Jesus, toda corrente, todos os guilhões, toda arma, Pai, que é contra nós, desfaz em nome de Jesus Cristo, Pai, para que possamos ter liberdade para buscar a Tua presença. Por isso, Pai, derrama em nossos corações o Teu amor, Papai querido, para que possamos voltar ao primeiro amor, Papai. O amor de servir, o amor de obedecer, o amor de estar na Tua presença, o amor de estar na Tua casa, o amor, Papai querido, derrama em nossos corações, pois sabemos que é pelo Espírito Santo. Assim nós produzimos o fruto do Espírito para a glória do Teu nome, Senhor. Pois a Tua palavra foi falada, e eu sei, Pai, que a Tua palavra não volta vazia para Ti, mas para tudo aquilo que lhe apraz. Querido Espírito Santo, continua trabalhando em nossos corações, continua fazendo a obra que é do Pai em nossas vidas, Pai, porque somos Teus, pertencemos ao Teu reino, somos Teus filhos, somos testemunhas, somos a carta de Cristo, Pai, e nos ajuda então, Papai, a realizar a Tua vontade perfeita, Pai querido, no tempo da nossa peregrinação na terra. Enquanto nós vivemos aqui, Papai, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos
e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora então, amados, passar para o ato da Santa Ceia.